Boa noite. Hoje o tema é bem tranquilo, bem de bastante reflexão, porque a gente vai falar sobre os lenços de lá e de cá. Esses lenços eu falo do plano espiritual e do plano terreno. Vou falar um pouquinho sobre morte, o que nos espera. É um livro de Richard Simonetti, é um dos capítulos do livro, mas que traz bastante reflexão para nós que estamos aqui em tratamento para desobsessão, né? E que temos tantos desafios para as nossas vidas, né? E o que eu começo falando aqui para vocês, começo com uma pergunta. Hoje, se a gente pudesse conversar com alguém que foi muito do nosso convívio, que já partiu, que está lá no plano espiritual, qual é a pergunta que a gente faria para eles, assim, né? Que pergunta que a gente primeiro faria? Aqui, uma das que eu das minhas pesquisas que eu vi da minha pesquisa para hoje foi como que é a vida aí. E daí eu fiquei pensando, né, o que a gente ouviria deles, como que é a vida lá no plano espiritual. E todos nós, cheguei à conclusão, né, de várias respostas que eu encontrei, que eu estou falando das obras básicas que a gente estuda aqui, né? Que muitas das respostas estão no livro Céu e Inferno, no livro dos Espíritos, está no Evangelho. Todos nós temos receio da morte e porque é um momento em que a gente ainda não, nós já vivemos, mas temos o véu do esquecimento e que nós não lembramos, né? Então, muitos desses momentos que ficaram no esquecimento, hoje pra gente, desses espíritos que já se foram e que foram do nosso convívio, resta a saudade, resta também um pouquinho de querer saber, a curiosidade, como que foi o momento desse desencarne, né? Como é que foi esse momento de deixar o plano terreno e estar lá. Então, nesse texto que tem no livro do Richard Simonetti, teve o desencarne de uma senhora, e é a senhora Folum, e ela foi uma senhora que, enquanto ela esteve encarnada, ela foi muito abnegada, ela servia muito, só que ela não falava de tudo o que ela fazia. Ela era uma senhora muito tranquila, ela sofreu muito com a cegueira, ela passou por diversas situações, por diversas provas, só que ela passava tudo com muita resignação. E daí, essa é a ideia do capítulo do livro, é nos demonstrar que o passar por tudo isso com resignação, abnegação, isso nos dá a possibilidade que o momento do desencarne seja de forma mais tranquila, seja uma situação de menos perturbação. E daí é onde há o diálogo entre Allan Kardec e ela, onde ela fala o seguinte: eu estava aguardando vocês me chamarem. 2 dias depois do desencarne dela, ela diz assim para Kardec: eu estava aguardando vocês me chamarem, me evocarem, porque eu já estava pronta para falar com vocês. E pensemos nós, somos espíritos, guardamos todas as nossas experiências no perispírito, então ela estava numa situação muito tranquila para poder dizer isso para Kardec e poder dizer: sofri enquanto estava no corpo físico. A partir do momento em que eu desencarnei, tudo passou. Eu voltei a enxergar, eu estava bem,
pude reencontrar os meus entes queridos. Então, eu lendo o capítulo do livro, eu entendi que nós temos sim também essa possibilidade. E essa possibilidade de acontecer isso conosco se dá desta forma, que é nós seguindo o caminho do bem, seguindo o caminho do perdão, fazendo tudo isso que nós viemos falando aqui toda quarta-feira, nas nossas reuniões doutrinárias, né? Para que a gente consiga seguir o Evangelho de Jesus, a gente vai conseguir também em algum momento das nossas vidas, porque a nossa vida, nós somos espíritos imortais, então vamos em algum momento ter um desencarne da mesma forma que teve a senhora Furno. Então, ela também fala em alguns momentos no seguinte sentido: o que faz alguém ser realmente grande, realmente bom? Não é a riqueza, a fama e a inteligência, não é isso. É servir, é amar, é esquecer-se de si mesmo, é se doar para o próximo, é se doar para o nosso irmão. Então, quem quiser ser maior tem que ser servo de todos. Então, olha que lindo isso, né? Então, vai chegar um momento que todos nós seremos, porque essa é a ideia, que nós consigamos galgar a nossa evolução espiritual para que nós consigamos estar um dia nesse caminho. A nossa vaidade e o nosso egoísmo são situações que nos atrasam nesse processo. Então, nós temos que cada vez mais estarmos alertas a esses dois pontos, a vaidade e ao egoísmo. Parar mesmo e refletir, será que eu não estou sendo egoísta? Será que eu não estou sendo vaidoso, né? Para que esta situação que esteja acontecendo comigo, então tudo nas nossas vidas se baseia, nós temos que nos basear na reflexão. E as nossas imperfeições, muitas vezes, se não falar todas, elas vão estar lá no nosso íntimo, nesse pilar, na vaidade, no egoísmo, vão estar intrínseco nisso. Então a gente tem que estar alerta e tentando cada vez mais nos polir, eu vou usar a palavra polir, que é nos afastando dessas situações para que a gente consiga estar cada vez melhor e podendo progredir, né? Ela fala também que o perispírito saudável, né, o exemplo dela do livro, fala que o perispírito saudável, ele vai restaurar naturalmente essas percepções, que foi o que aconteceu com ela. Só que ela também deixa claro, em algumas partes do texto, que algumas pessoas não acontece dessa maneira, porque esse tipo de deficiência não está somente no corpo físico, está também no perispírito. Então é isso que a gente também tem que ficar alerta, para que se essa deficiência, para que se essa questão não está também afetando as nossas questões morais, porque se estiver afetando as questões morais, aí não vai ser desta forma tão tranquila no momento do desencarne, né? Porque muitos de nós temos dores, temos aflições, que a partir do momento da morte, se estiver somente no corpo físico, vai ficar aqui com a morte do corpo físico. Outra questão também, que a gente fala, quando a gente fala do título do texto, que é Lenços de Lá e de Cá, ele fala que quando alguém daqui encarnado morre,
As pessoas daqui estão nos velórios, chorando, tendo saudade, daí muitos daqui estão chorando. E as pessoas lá no plano espiritual estão fazendo festa, porque vai haver um reencontro. E a gente fala muito que a nossa vida é lá e não aqui. Então nós teríamos que muitas vezes parar e pensar nessas situações. Que nós aqui, enquanto estamos encarnados, somos uma existência. Estamos numa passagem para termos as experiências necessárias para o nosso engrandecimento, para a nossa evolução. Então teremos sim que estar antenados, ligados em tudo que temos que passar por aqui. Passar com dedicação, abnegação, mas que a partir do momento, mas sem apegos. É isso que a gente também tem que sempre lembrar, que os apegos eles devem não existir. A gente sabe que é difícil, né? Não é fácil, porque nós temos filhos, nós temos famílias e às vezes a gente se apega. Mas essa é a nossa ideia, que a gente comece a pensar, a começar a viver de uma forma que exista o amor, mas esse amor ele nunca vai deixar de existir. O amor construído aqui também no meio físico, no plano terreno, ele vai permanecer e vai continuar existindo no plano espiritual. Nós vamos nos reencontrar. E a senhora Follum, lá no texto, ela também fala, porque tanto o Kardec, que conseguiu se comunicar com ela, e a esposa de Kardec, ela fala, poxa, você foi uma mulher tão dedicada, passou por tantas situações, e daí quando desencarnou, ela assim, pois é, daqui a pouco você também vai desencarnar. Olha como ela falou com tranquilidade, com maestria do que estava falando. Eu cumpri todo o meu processo, desencarnei, estou aqui conversando com vocês. Daqui a pouco será você que também vai desencarnar e nós vamos nos reencontrar e vamos poder matar saudade, vamos nos reencontrar e vamos estar aqui no plano espiritual. Outra questão também, a morte possui dois lados, que nós vemos apenas um. Nós aqui no plano terreno vemos só o plano terreno. Enquanto estamos no plano espiritual, eles veem os dois lados. Vem o lado de lá e o lado daqui, né? Quando já se é possível ver os dois lados. Então, a gente entende também com essa situação de que a nossa vida é realmente a vida espiritual. E aqui a gente faz mais algumas perguntinhas, né? Quem que sofre mais? Quem parte ou quem fica aqui, né? Na maioria das vezes é quem fica aqui. Só que para quem fica aqui, a vida também continua, a vida também não para. E muitas vezes, para quem fica aqui, dói um pouco mais, é porque há o desconhecimento da continuidade da vida. Então, a gente sempre deve aplicar na nossa prática se eu estou fazendo bem, se eu estou cultivando perdão, se eu estou preparando a minha vida espiritual, como se eu desencarnasse hoje, eu partiria em paz? Como que está essa preparação da minha vida espiritual? Eu estou fazendo boas leituras de livros espíritas? Estou lendo o Evangelho de Jesus? Estou fazendo Evangelho no lar? Sabe, são situações que a gente vai construindo a nossa vida espiritual, para que no momento do nosso desencarne a gente esteja preparado e a gente possa viver uma boa vida também lá no plano espiritual. E assim, gente, Fernando Pessoa foi citado no livro de Simonetti, ele fala que a morte é uma curva na estrada. Eu fiquei pensando e achei tão bonito isso. Pensa uma estrada bem longa e que lá no final ela tem uma curva. A morte é isso.
Lá no final da estrada, quem já morreu fez a curva e nós ainda não. E vai chegar um momento em que a gente também vai caminhar por essa longa estrada e vai fazer essa curva. E quando fizermos, vamos reencontrar todos que já fizeram. Olha que legal. E se tivermos essa certeza, é tão mais fácil, tão mais alegre e feliz de a gente continuar vivendo e continuar entendendo como é que é o plano, lá no outro plano, que fica mais fácil, a vida aqui nesse plano fica mais leve. Então, esses são alguns de forma bem rápida, de alguns dos nossos princípios básicos da doutrina espírita, do espiritismo, que é a imortalidade da alma, que esses laços de amor, eles permanecem, que a gente pode imaginar que quando chegar o momento da nossa partida, a gente não vai levar bens, a gente não vai levar as nossas conquistas materiais, mas a gente vai levar somente aquilo que a gente construiu no coração, somente o amor que a gente distribuiu, somente o bem que a gente praticou, a paz que a gente cultivou. Então, gente, que a gente possa conviver e viver de uma forma que as nossas pessoas que nos são caras, que já partiram daqui, que eles estejam acenando para a gente de lá e a gente daqui também possa acenar para eles de uma forma alegre e poder dizer a eles que daqui a pouco a gente vai se encontrar, que a gente tem amor o suficiente para que a gente esteja ainda cultivando esse amor, para que a gente se reencontre e possa estarmos todos juntos daqui a um tempo. Então essa era a mensagem de hoje, que o nosso Mestre Jesus possa estar na caminhada de cada um de nós e que a gente possa seguir podendo cultivar o perdão e estar sempre em harmonia com a nossa espiritualidade amiga da nossa casa e com o nosso Mestre Jesus.